Diz assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube, na sequência do verso 8 em verso 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pela oportunidade de ouvir a tua voz nessa noite mais uma vez. Fala conosco, Senhor. Desvenda os nossos olhos. Concede-nos a verdadeira fé, a fé que vem do Senhor e que entrega tudo aos pés do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, irmãos, ele tem uma característica muito própria, porque ele trabalha sempre com o antagonismo, né? Então, por exemplo, luz e trevas é um tema muito forte no Evangelho de João. Justo e ímpio. Ele mostra, por meio desse antagonismo, a realidade daqueles que servem a Deus, os que não servem a Deus, o porquê que os homens amam as trevas e não amam a luz. Mas agora, João chega num momento da narrativa em que ele, por meio de uma comparação, ele vai mostrar a verdadeira fé e a falsa fé, mesmo daqueles que estão no meio do povo de Deus, se dizendo servos do Senhor. Então, por exemplo, nós temos dentro dessa narrativa a comparação entre Maria e Judas. Nós sabemos que Judas é o traidor, e nós sabemos o que é que se passa no seu coração e quem de fato é ele. E Maria vai se revelar aqui na Escritura como sendo aquela que confia e entrega tudo o que tem ao Senhor. O contraste é importante porque é muito importante entendermos o fato que nem sempre porque somos membros de uma igreja ou participamos do corpo visível da igreja do Senhor, nós somos de fato salvos ou pertencemos ao Senhor. Aqui nós temos um apóstolo que andou com o Senhor, que viu os milagres e provavelmente fez milagres. Nós temos um apóstolo que buscava, que era responsável pela finança do apostolado, do dinheiro que entrava ali para ser distribuído entre eles. Era um homem que era dado a ele uma certa confiança. E apesar de tudo isso, a Escritura vai mostrando que ele é um homem ímpio. E o que nos chama a atenção é que esse homem não fala na Escritura. Judas se fala sobre ele, mas ele não fala. A primeira vez que a voz dele é registrada para revelar exatamente o que está no coração dele. A primeira vez que a voz dele se ouve na Bíblia,
descreve exatamente o que está no coração dele, o que é que ele crê, e o que ele pensa e o que ele espera. A narrativa do capítulo 12, então, vai nos ajudar a entender o que é a verdadeira fé e como ela deve ser manifestada. Eu queria, então, baseado nesse princípio, olhar para o texto de João, no capítulo 12, para assim tentarmos, à luz dessa verdade, extrairmos esses princípios para a vida da igreja. Perceba que o capítulo 12, ele começa com essa informação, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. Nós estamos aqui, não é? Ainda vai haver uma sexta-feira. Na próxima sexta-feira, Jesus vai morrer na narrativa. Está bem próximo à sua morte. E é muito interessante que João está no capítulo 12 aqui, vai até o capítulo 21. E a última semana de Cristo é a maior parte da narrativa. João foca na última semana da vida dele, para mostrar exatamente o que Cristo e o que aconteceu nessa última semana da sua vida aqui na terra. E quando diz o texto, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Aqui, uma declaração explícita de João, não é? Que há um período específico de uma festa, essa festa as pessoas iam com antecedência para ela, para passar por um processo de purificação, para participar da festa, é assim que ocorria. E ele então vai à casa de Maria, de Marta e de Lázaro, onde ele sempre ia, como nós aprendemos no capítulo 11, a casa que ele amava frequentar, a casa daqueles a quem ele amava, e que diz o texto que de fato ele os amou. E ele agora, distintamente daquilo que é dito no capítulo 11, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente, agora o texto diz, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Agora, o que caracteriza Lázaro é o fato de ele ter ressuscitado dentre os mortos. Ele agora recebeu o maior poder que um homem pode ter. Foi dado a ele a graça de viver, estando ele morto. Lázaro estava sentado junto deles. Era um sinal claro de que Cristo havia operado ali. E ele estava junto com eles à mesa para comer. Deram uma ceia. Veja no verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Perceba que esse aspecto de dar uma ceia era próprio de uma festa e daqueles que recebem na sua própria casa. Só que isso é uma festa pequena, não. Veja, os discípulos estão ali com Jesus. Talvez não é uma festa absurda, mas está ali os discípulos com Cristo. Só aí você tem 13 pessoas. Os 12 discípulos, Jesus Cristo, estão ali. E você percebe que está ali Marta, Lázaro assentado, e tem alguns que foram estar ali com eles. E ela vai e serve. Aí ela cita Marta, Marta servia. Nós já falamos disso no sermão anterior, quando mostramos o efeito da doutrina da ressurreição na prática da vida das pessoas. Lembra que Marta foi aquela que reclamou em determinado momento, quando Maria estava sentada aos pés de Cristo, aprendendo, e ela estava trabalhando e servindo, e ela disse, o Senhor não se perturba que Maria esteja aí assentada enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo as coisas, e Maria está aí sentada contigo. Jesus disse, Marta, Marta, o teu coração está muito perturbado com muitas coisas. Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor. Foi sentar-se aos meus pés. Ela reclamava porque ninguém a ajudava. Agora, depois da doutrina da ressurreição e da obra da ressurreição, quando Jesus disse a ela, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? O texto diz, ela serve. E ela não se queixa. O texto diz, deram-lhe, pois, uma ceia. Ali, Marta servia. E não há queixa, não há discussão. Ela serve àqueles irmãos. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E veja que coisa impressionante, aquele que o ressuscitou
estava ali Jesus e Lázaro assentados juntos à mesa. Que imagem extraordinária pensarmos nisso. O homem que estava há 4 dias morto, agora foi ressuscitado, está sentado com o Senhor à mesa. Ora, isso nos faz pensar um pouco, porque a ressurreição de Lázaro, ela aponta para 3 tipos de ressurreições muito claros. Primeiro, é um sinal da ressurreição espiritual. O indivíduo está morto, e ele então nasce de novo. Mas também é um sinal da ressurreição de Cristo. Cristo vai ressuscitar e vai sair da morte. Lázaro, as pessoas querem matá-lo. Nós vamos ver aqui no texto que eles desejam matar Lázaro. Jesus vai ressuscitar e nunca vai poder morrer. Ele ressuscita com um corpo glorioso. Ele agora já não pode mais morrer. Lázaro podia morrer porque ele ressuscitou para o estado em que ele era anterior. Só que é um sinal de que Cristo ia ressuscitar. Mas não apenas isso, é um sinal de que nós iremos ressuscitar no último dia. Assim como aconteceu com Lázaro, quando nós morrermos, se caso morrermos antes do Senhor voltar. Então, nós seremos pós-cinza nessa terra. Lázaro tinha 4 dias em estado de putrefação. Nós poderemos ter 100 anos, 200 anos, 50 anos, depois de morto. E o Senhor então chamará pelo nosso nome, dizendo: Lázaro, vem. Dizendo: Antônio, vem. Maria, vem. João, vem. E os seus levantarão da morte, ressuscitarão e se assentarão à mesa com ele por toda a eternidade. Ele fará isso com o seu povo, de maneira gloriosa ele fará isso com o seu povo. O fato que aquilo não era ainda a ressurreição final, e ainda aquilo causava tanto ódio no coração daqueles homens, porque estava ali aquele que tem poder para ressuscitar o homem da morte, estava ali o homem que estava morto e foi ressuscitado. Ao invés de se curvarem diante dele, eles maquinam a sua morte. O texto diz assim: ora, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Interessante que essa expressão, ungiu os pés de Jesus, há uma outra narrativa no Evangelho que fala de uma outra Maria, não é? que ela enxuga os pés de Cristo com lágrimas, e ele chora, ela vai e enxuga com os cabelos as suas lágrimas e os pés de Cristo com seus próprios cabelos. Então, muitos pensam que é a mesma narrativa. Não, é certamente uma outra história. Aqui não é a mesma Maria, porque ela não é a lágrima dela, ela ungiu Cristo, essa é a linguagem. O que está acontecendo aqui é mais ou menos o que está descrito no Salmo, quando diz que é quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo que desce sobre a cabeça, desce pela barba e vai até os pés de Arão. Então é como se ela derramou uma quantidade de óleo do bálsamo sobre a cabeça de Cristo, e ela veio descendo até os pés, e quando chegou aos pés, ela pegou o cabelo e enxuga os pés de Cristo com o seu cabelo. Porque ele está sendo ungido. Que bálsamo é esse? Está sendo preparado para a morte. É o Cordeiro de Deus, é o sacerdote de Deus, é o profeta de Deus. Esse é aquele que vai destruir a morte. Ele é ungido para a batalha. Ele recebe o Espírito no dia do seu batismo, lá no Evangelho de Mateus, claramente descreve isso. Mas no dia, na aproximação da sua morte, é derramado o bálsamo sobre sua cabeça, preparando para a morte. Interessante que se nós pensamos nisso, porque aqui
Maria agora entra em cena. Marta serve, Lázaro está sentado e Maria se apresenta. Os 3 irmãos. Que família linda. Que família preciosa para Cristo. Os 3 irmãos com Cristo à mesa. Lázaro ressurreto. Marta servindo à mesa do Senhor. E Maria derramando o óleo e o bálsamo sobre a cabeça de Cristo. Toda a família aos pés de Cristo. Que maravilha! E Cristo tem prazer em estar nessa casa. Porque essa é uma casa que exalta o nome dEle. Dos que creem no seu nome, dos que amam o seu nome, dos que vivem para Ele, dos que buscam o prazer e a glória dEle. Essa é a casa que o Senhor está sentado. Como é a nossa casa, irmãos? Quem se assenta à mesa conosco? Cristo tem prazer em estar em nossa casa. Como vivemos? E o que fazemos à mesa? Quando o Senhor está conosco. Quem sou eu? Eu sirvo. Eu dou tudo que eu tenho a Ele. O que é que acontece na minha casa? Na sequência do texto, você pode pensar um pouco mais que o que ela faz, o que ela derrama sobre Cristo é algo muito caro. Tão caro que, antes, sem entrar no detalhe do que Judas vai falar, mas no detalhe que ele dá acerca do valor do que ela faz, ele chega a dizer assim, verso 4, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse... Veja que coisa interessante. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, perceba, 300 denários. O que significa 300 denários? Só para você ter uma ideia básica do que significa isso, seria um ano inteiro de trabalho. Um ano de trabalho inteiro, do início ao fim, todos os dias de trabalho, foi o custo desse bálsamo que ela tinha. Ela está ensinando, primeiramente, diante de tudo e todos, que, perceba, ali estão os discípulos, ali está Lázaro. Maria chega diante de todos e derrama o que ela tem de mais caro e mais precioso. O Evangelho, que não nos custa nada, não nos é digno de nada. O Evangelho nos custa o quê? O que é que eu tenho de entregar para seguir a Cristo? O que é que eu tenho que dar a Ele para segui-lo? O que é que eu tenho de deixar para andar com Ele? O que é que eu tenho de renunciar para servi-lo? O que me custa seguir a Cristo? Interessante. O que nós pensamos de modo tão errado, em umas teologias tão equivocadas, é o que nós temos para ganhar. Essa é a teologia dos nossos dias, o que eu tenho para ganhar. O Evangelho diz, o que me custa? O que eu tenho de perder por causa de Cristo? É quando eu encontro a glória do Evangelho, aquele que ressuscitou e entrega a Cristo o que nós temos de mais precioso. E quando nós pensamos, então, nos prazeres da nossa carne,
eu não vou a Cristo, porque eu ainda tenho que viver isso na minha vida. Eu não vou a Cristo porque eu ainda estou preso a um pecado. Eu não vou a Cristo porque isso ainda me prende. Hoje você é desafiado a entender e a compreender que seguir a Cristo tem um custo. Ou você entende que Ele é o seu bem mais glorioso, e sendo Ele o mais glorioso, toda a glória desse mundo se apaga para você, e você entrega tudo o que você tem por causa dele, sua vida, seus bens, o seu tesouro maior, você entrega nas mãos dele. Mas o que é impressionante é que ela faz isso em público, porque a fé é assim. A fé, ela não existe. Calvino, ele escreve um livro, num dos seus livros ele fala acerca de Nicodemos, fala de uma fé escondida, que vai de noite, na calada da noite, falar com Cristo. Não existe tal coisa como crente agente secreto, não existe tal coisa como crente que não expressa a sua fé. E Maria faz isso em meio a todos os discípulos e apóstolos de Cristo. Surpreendam-se com isso. No outro evangelho, aquilo que Judas fala, eles também vão falar. Que coisa, o que ela está fazendo? Isso é muito caro. Só que Judas tem um coração pior. Ele é ladrão, nós vamos falar um pouco sobre isso lá na frente. Mas ela diz, ela entrega tudo em público a Deus. Ela declara a Cristo que Ele é o bem mais precioso que ela tem. Quem me dá a vida? Quem morre pelo meu pecado? Quem deixa a sua glória e se humilha por mim? Que é que eu estou esperando para lançar tudo aos pés dele? A fé em Cristo, que custa muita coisa, pública, e que torna a pessoa humilhada. Ela se humilha a tal ponto que o óleo que desce para os pés de Cristo. Os comentaristas judeus, eles dizem que uma mulher jamais podia soltar os seus cabelos em meio aos homens. E essa mulher, ela solta o seu cabelo para enxugar os pés de Cristo. Jesus vai ensinar já no capítulo 13. Eu sou aquele que vai ensinar você a lavar os pés dos seus discípulos. Essa mulher tem a verdadeira fé. Ela se humilha. Ora, irmãos, a fé evangélica, ela não segue grupos. Ela atira aquele que é do Senhor do meio da multidão e salva. A fé evangélica, ela faz com que aqueles que são chamados pelo Senhor se rendam a Ele em humilhação. Não há outro Senhor para eles, não há outro Rei para eles, não há outro Deus, não há outra glória. É Ele e não outro. E nós estamos pensando o que é que nós vamos fazer. Ela entrega tudo e se humilha. Mas por incrível que pareça, essa fé, que é um contraste com o que vai acontecer agora, porque Judas se apresenta como sendo alguém que tem preocupação com os pobres.
E veja o que ele diz no texto sagrado. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Que coisa interessante, né? Veja como a falsa fé se revela. Ela é hipócrita. Você revela uma preocupação que não é real. Estou preocupado com os pobres. Mas no fundo, o que você está preocupado é com o seu próprio bem. Preocupar-se com os pobres é algo digno. Deuteronômio no capítulo 5 nos exorta acerca disso. Deus é o Deus que ordena ao seu povo a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres. O nosso Deus cuida dos pobres e trata deles. Mas nada nessa vida pode assumir a forma que se tem aqui com Judas. Nada pode assumir essa forma, porque a primeira coisa é entregar tudo a Deus. Como se você estivesse dizendo, quando eu entrego a Deus aquilo que eu tenho, a minha vida e os meus bens, eu estou dizendo, eu não estou nem aí para os... Porque quando eu faço isso para Deus, eu não me preocupo com os pobres. A lógica do mundo exatamente é essa. Preste atenção. Nós estamos vivendo hoje no Brasil muito parecido com isso. Esse é o discurso que nós estamos vivendo hoje. Por muito tempo, em nome dos pobres, se dava dinheiro, Bolsa Família, isso e aquilo, e aumenta imposto, tirando do povo dinheiro para dar. E agora você está vendo que o que eles dão aos pobres é nada perto do que eles têm nas suas contas na Suíça. Não é nada perto do dinheiro que eles têm no banco. É fácil roubar, dizendo eu tenho cuidado com os pobres. Mas na realidade o que eu quero é tirar o dinheiro que está no saco, na bolsa, como diz o texto. É o que eu quero. Interessante que a Bíblia me ensina como eu posso ter cuidado com o pobre. E uma dessas maneiras é simples, preste atenção. Paulo disse lá em Efésios, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, para que possa socorrer ao que não tem nada. Você percebe? É o meu trabalho, com que eu ganho, o suor do meu rosto. É o que Deus me dá para fazer. Você percebe? Dentro daquilo que eu ganho, dentro daquilo que é do meu trabalho, eu tiro parte para sustentar a minha casa. Eu tiro parte para usufruir algumas férias com a minha família. Eu tiro parte para economizar algum dinheiro. E eu tiro parte para poder ajudar o pobre. Para socorrer aquele que não tem nada. Essa é a forma de Deus. Mas se inventou essa estrutura. E é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. Nós amamos os pobres e eles estão ficando cada dia mais ricos. A população sem segurança, porque o dinheiro pertence a eles. A sociedade caindo em desgraça e os homens cada vez mais ricos. Ora, quando falamos do Estado, é muito fácil ver. Mas e na igreja? Quando usamos o discurso do dinheiro e do pobre para enriquecermos, para vivermos no luxo, e andarmos em carrões, e viajarmos, e andarmos como quem nada em dinheiro. Essa é a realidade das igrejas dos nossos dias.
preocupados com os pobres. O dinheiro entra na igreja e eles põem a mão no saco, na bolsa, e arrancam o dinheiro para si. A preocupação de Judas revela que o coração dele não está na glória de Cristo e no serviço a Cristo, mas no serviço seu particular. E a falsa fé tem essa característica. Ela tem um discurso do que é bom com a intenção do que é mal. O discurso é: nós precisamos cuidar dos pobres. A intenção, roubar. A nossa intenção é ajudar os necessitados. Nosso discurso é esse, mas a nossa intenção é roubar. E é interessante que o texto diz: Judas é ladrão. Judas é ladrão. E ele pega aquilo que é para socorrer os outros, para si mesmo. Interessante pensar que no verso 7 e 8 do texto ele diz assim: Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tende. Deixa. Algumas pessoas acreditam, não é? Interessante que Maria aqui acreditava, isso é muito claro, né? Ela acreditava que Cristo haveria de morrer. E ela haveria de morrer para salvar o seu povo. É o que está escrito, por exemplo, não é, em João 3. Eu quero que você, João 3,14. João capítulo 3, verso 14. Diz assim um texto: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então é dito que ele morreria. Veja, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, por favor. Capítulo 10 de João, verso 15. João 10, verso 15. Depois 17 a 18 diz assim: assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 17 a 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ela tinha um conhecimento que Cristo tinha exatamente esse propósito. Ele veio para morrer pelos nossos pecados e pelo pecado do seu povo. Ela reconhecia o amor de Deus. Então, quando disse João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela faz isso de maneira impressionante. Essa verdade fez com que ela, de coração, expressasse a sua fé com uma devoção que custa muito. Sem dúvida alguma, lhe custava muito. Porque ela tinha entendido o Evangelho. Ela tinha compreendido o Evangelho. Quando o Evangelho não alcança você, ou não alcança o coração do homem, e ele se acha próximo da verdade, ele vai utilizar o mecanismo do Evangelho para o seu próprio benefício. São as pessoas que vão contribuir, que vão ajudar, mas a intenção é o seu próprio benefício. Não é a glória de Deus. Já o Evangelho produz crentes sinceros, que de coração expressam a sua fé. Jesus vai expressamente dizer isso: deixa
porque ela está fazendo isso para o dia do meu sepultamento, para que ela faça isso no dia do meu sepultamento. Está próximo a morte do Senhor. Interessante que com essa pergunta, com essa declaração, você vê dois comportamentos muito claros dentro do povo de Deus. A fé verdadeira, que leva os crentes a terem um coração que entregam e doam, e a falsa fé, que está preocupado não em doar e entregar, mas em receber para o seu próprio benefício. É estranho você pensar que alguém que ouve e crê no Evangelho como Maria creu e não tenha a reação que ela teve. Mas é estranho pensar alguém que se diz conhecedor do Evangelho, mas a única reação que ele tem é usufruir daquilo que a igreja tem. Os benefícios da igreja. Os benefícios do povo. Querem apenas a lã e a gordura. Não querem pastoreá-las. E não estão preocupados com isso. O que nós temos diante dos nossos olhos, irmãos, é que quando o Senhor Jesus Cristo então nos apresenta esse fato, nós temos que perguntar para nós mesmos nessa noite, diretamente, o que o Evangelho transformou na minha vida? O que foi que o Evangelho transformou? O que ele mudou na minha vida? Qual foi a transformação que ele trouxe? A dificuldade que nós temos de contribuir na igreja. Preste atenção no seu coração. E aqui eu não estou pensando em quantidade, em valor, eu estou pensando no seu coração. Preste atenção nisso. Por que a dificuldade de contribuir na igreja? Por que o seu coração se apega ao que você tem? Por que você não contribui na casa de Deus? Qual é o seu problema? Não é porque você tem uma visão errada de dízimo, não. Não é porque não tem dízimo no Novo Testamento. Não é isso, não. Essa é a desculpa que nós criamos de um tempo para cá. Porque não foi pedido isso dessa mulher, mas porque ela creu no Senhor e viu que o que ela tinha nele, o seu coração vai ser manifestado em gratidão ao Senhor, dando a Ele aquilo que ela tinha, que custava 1 ano de trabalho. E nós usamos discursos como esses para poder viver na igreja. Eu não contribuo na igreja porque eu ajudo os pobres. Tem uns que gostam desse argumento. Eu gosto de ajudar os pobres, por isso que eu não contribuo na igreja. Cuidado. Cuidado. Porque o que você está fazendo na realidade é dizendo o seguinte: a igreja, ela não cuida do seu povo, e eu sozinho cuido do povo de Deus. A igreja não se preocupa com os necessitados dela, eu é que me preocupo com os necessitados da igreja. O nosso coração vai se manifestando impiedoso. Você não precisa de um curso de mordomia. Você não precisa de um curso de dízimo, não. O que você precisa é sentar aos pés de Cristo, como Maria fez. E ela aprendeu dele. E ela sabia que ele ia morrer.
E ela vai ungí-lo, preparando-o para a morte. E ela entrega a ele o que ela tinha de mais precioso. Mark Jones, quando passou aqui, falou algumas coisas muito boas, bem engraçadas. Mas uma das coisas que eu me impressionei que ele disse foi: se nós fizermos aqui um curso de família, marido como cuidar da mulher, uma esposa como cuidar do marido, vai encher a igreja. Mas se nós formos falar de Cristo e a igreja, as pessoas não vêm. Porque as pessoas acham que elas precisam de regrinhas. Elas precisam conhecer o Evangelho, conhecer a glória de Cristo. Uma vez que eles conhecem o marido que deu a vida por eles, está disposto a dar a vida pelo outro. Uma vez que ele viu o Senhor que deixou sua glória e morreu sem ter onde reclinar a cabeça, ela está disposta a dar tudo que ela tem para ele. Não vai ser um curso de dízimo, de oferta, de contribuição que vai mudar seu conceito. Mas vai ser a visão da glória de Cristo que vai mudar sua perspectiva. Ainda como Judas, estamos apegados aos prazeres desse mundo. E não conseguimos pensar em alguém que dá tanto ao Senhor, podendo ajudar o pobre. Como se Deus não se preocupasse com os pobres, e não veio socorrer os pobres, e não tivesse leis e regras bíblicas para como cuidar dos pobres na igreja, das viúvas, regras, princípios. O Senhor nos deu isso com tanta clareza. Mas o que acaba de acontecer aqui, perceba, voltando para o nosso texto específico, você vai ver exatamente o que acaba de acontecer aqui. É que no Evangelho, no capítulo 12, na última seção do texto, veja lá comigo, por favor. O Senhor diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Eles não vão matar apenas Cristo, eles vão matar também Lázaro. Eles não vão matar apenas o teu Senhor, eles querem te matar. Porque não há como você se separar dele. Não é mais você que vive, mas é ele que vive em você. É ele quem vive em você. Sendo essa a verdade, o mundo não odeia apenas a Cristo, odeia também a sua igreja. Porque essa igreja só se prostra diante de Cristo. Crer nele, a sua fé custa. Essa fé pública, essa fé humilde, essa fé honra a Deus. E nós estamos assentados à mesa com Ele. O mundo vem contra aqueles que estão assentados à mesa com Cristo. Certamente o maior problema nosso não é necessariamente aquilo que nós entregamos e doamos como finança, mas é exatamente a nossa vida como um todo. Porque também não adianta nada você contribuir se você não tem contribuição. Não adianta você pensar, eu vou dar dinheiro então para poder mostrar que eu sou crente. A sua vida inteira tem que ser entregue ao Senhor.
completamente entregue ao Senhor. E a única coisa que você se preocupa nessa vida é a glória de Cristo. Porque é possível você até mesmo se preocupar com Deus para quebrar a lei dele, quando o seu coração ainda não é convertido. Deixa eu só dar um exemplo para você no próprio Evangelho. Acontece que certa vez Jesus disse que os discípulos eles quebravam a lei de Deus com as tradições dele, eles anulavam a lei de Deus com as tradições dele. E ele conta a história de um indivíduo que tinha pai e mãe, e os pais passavam necessidade. E a lei diz, categoricamente, honra teu pai e tua mãe. Eles deveriam socorrer o seu pai e sua mãe, ajudá-los. Mas para não ajudar o seu pai e sua mãe, ele dizia, eu não vou ajudar porque o que eu tenho é corbã. Isto é, o que eu tenho é oferta ao Senhor. Vocês deveriam socorrer o seu pai e sua mãe, você disse que é corbã. Você percebe que o ponto aqui não é simplesmente dar aos pobres e não dar a Deus. Você pode dizer que dá a Deus com a intenção sempre a mesma. Porque o que é o corbã? Eu mesmo administro o dinheiro, não é entregue a Deus. De uma forma ou de outra, a intenção do coração é uma só: o meu próprio benefício. Eu não me curvo diante do Senhor em obediência. Nós não temos como fugir desse princípio. Se assim o Senhor nos chama hoje, Ele nos chama para uma vida comprometida completamente com Ele. Que se curva, que custa, que se humilha e que publica a sua fé para todos. Para todos. Consequência disso, eu estou unido a Cristo. Eles não só querem matar Cristo, eles também querem nos matar. Eles não só odeiam a Cristo, eles também nos odeiam. Porque certamente nós estamos unidos a Ele. Não somos nós que vivemos, mas Ele é que vive em nós. Nesse aspecto, eu preciso dizer a você que não conhece a Cristo essa noite, que não tem ao Senhor como seu Salvador. Você pode, de alguma maneira, até pensar que por aquilo que você faz às outras pessoas, que você ajuda os necessitados, que você coopera com causas humanistas, e com isso você acha que Deus lhe ama. Eu preciso lhe dizer que se a sua vida não tiver aos pés de Cristo, e se o seu coração não tiver como único objetivo a glória do Senhor, se você não crer naquele que é a ressurreição e a vida, nada o que você fizer nessa terra poderá trazer o benefício de Deus para você. Nada. E hoje você precisa então se arrepender dos seus pecados e crer no seu nome. Confiar nele e esperar nele tão somente. Mas eu preciso dizer também a você que é crente e está aqui, ou melhor, se diz crente, está no meio está na igreja e até membro da igreja. Judas também era. Judas também era membro daquela comunidade. Judas participou de tudo aquilo. Ele era um ímpio. Porque o coração dele buscava o seu próprio interesse, não a glória de Deus. Porque a única coisa que ele queria era tirar o dinheiro da bolsa para si. Qual o seu interesse? Quem é Cristo para você? O que lhe custa servir a Cristo? Os homens sabem que você professa esse Cristo e veem em você o Evangelho real de Cristo. O que acontece?
Mas também eu preciso dizer que certamente essa é a fé que o Senhor requer do seu povo. Nós precisamos crer em Cristo tão somente. Nós precisamos entregar tudo a Ele. Nós precisamos nos humilhar aos pés dEle. E nós precisamos professar publicamente a nossa fé. É por isso que a igreja não tem apenas a ideia de você se converte e fica escondido. Você vai vir à frente e professar a sua fé, porque o cristianismo requer pública profissão de fé. Uma pena que, quando olhamos para a realidade do nosso país, e olhamos para a realidade de muitas igrejas que se chamam evangélicas, você vê muito próximo essa realidade. Em nome do socorro ao que não tem nada, os homens metem a mão na bolsa para tirar dinheiro para si. Você quer socorrer o próximo? Tem um caminho. Trabalhe. 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 E o recurso que Deus te deu, você vai socorrer ao necessitado. Esse é o caminho que o Senhor deu. E essa é a forma que a igreja usa para socorrer os que não têm nada preparado para si. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças porque recebemos do Senhor o maior de todos os benefícios que o homem pode ter nessa terra. Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nenhum tesouro, nenhuma glória pode se comparar a essa glória. A glória de Cristo Jesus, nosso Salvador. A Escritura diz, ó Deus, que o Evangelho está encoberto para aqueles que Satanás cegou o entendimento. Mas o Evangelho de Deus, a glória de Deus, resplandece na face de Cristo. Então os homens passam a ver. Ó Deus, torna-te conhecido nessa noite, revela a tua glória nessa noite, para que a nossa vida seja submetida plenamente ao Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa força. E assim, Senhor Deus, nos permita servir ao Senhor, viver para o Senhor, morrer para o Senhor e glorificar o Senhor com tudo aquilo que o Senhor nos tem permitido ter